boa tarde, bom dia, boa noite! Mais um! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Beyond the Cave. Hoje o Camara foi minerar novamente, não estará conosco. Single malt, eu ouvi dizer que ele tá tomando single malt. Mandar umas fotinhas top, hein? Tá na Irlanda. E temos o nosso querido William Santos Passos, que veio substituí-lo como nosso... Pra fazer um pouco melhor do que de costume. Dignificar o microfone e o podcast. Antes de apresentar nosso brilhante, magnífico convidado de hoje, Caião, o que a gente tem que fazer lá pra galera? Primeiro, onde que aperta? Cara, vamos lá, galera. Continua, tá indo legal. @BeyondTheCavePDC. Todas as mídias sociais, a gente tá lá no Instagram, tá no YouTube. No YouTube tem recortes específicos. Tem uma parte que a gente faz uma acomodação das ideias que a gente discute aqui, então esmiuça um pouquinho coisas e assuntos que às vezes a gente não consegue terminar por conta que o papo toma outro rumo, ou porque a gente não é o enfoque da conversa. A gente faz isso lá no YouTube. Então, por favor, sigam a gente, @BeyondTheCavePDC. Além disso, já para complementar essa parte, criamos o Apoia-se, né? apoia.se/Beyond, onde por R$20 por mês você participa do grupo do Discord do Beyond the Cave, que a gente discute todos os assuntos, sabe quem vai vir convidado. Indica convidado, faz as perguntas, né? A gente vai ter pergunta aí dos nossos apoiadores, tudo. Além disso, ganha uma dessas belas camisetas que estão dispostas aqui, né? E pode acompanhar a conversa ao vivo. Então o pessoal, galera, que tá no Apoia-se lá, tá vendo abraço exatamente ao vivo agora. Valeu, pessoal. Valeu, vamos que vamos. Não vai esperar editar aí tudo, já sabe do papo que tá rolando. Então a gente convida todo mundo aí a nos apoiar, seguir o projeto aí. apoia.se/Beyond, BEYOND. Então está aí. E meu querido amigo, vou apresentar. Nossa, tô ansioso pro papo de hoje. Que hoje, nós vamos rir muito. Vai ser demais, cara. Hoje vai ser demais. Querido Marauê Carneiro, publicitário, colunista do Diário de São Paulo, fundador da primeira plataforma de crowdsourcing no Brasil, que é o Cachola, www.cachola.com, que é sensacional, criando startups e ideias e tentando incubar ideias e estimular o empreendedorismo no Brasil, que pra gente é algo fundamental que a gente fala aqui sempre, né? Saiam da caverna. Esse é um dos jeitos de sair da caverna, é assim. Também é formado na Escola de Teatro Célia Helena. Isso. Trabalhou como ator e produtor teatral, fez televisão, aí, quem não conhece o nosso querido Marauê, se formou em cinema na New York Film Academy. Fiquem, cara. Como diretor. E hoje está extremamente engajado aí no universo de entretenimento e no ecossistema da querida inovação, que a gente gosta muito. Muito. Boa noite, meu amigo, cara. Obrigado por ter vindo aí. E é um prazer recebê-lo, cara, de coração. Eu que agradeço aí, Regis, Caio, o Marco, em nome do William aí presente. Vamos mandar um abraço. Boa. Cara, prazerzaço. Você sabe que desde que eu soube da ideia do Beyond the Cave, eu já curti de cara, assim. E sou fã do podcast e faço parte do time, né? Total, né, cara? A gente pode até tô chegar no grupo nisso. do Tite. Que é isso, cara, que é isso. Você faz parte do time mesmo, né, cara? A gente sonha em contratá-lo. Fala aí, Caio. Nossa, isso é sonho de consumo, né? Sonho de pra ajudar a gente. A hora que o Ronaldo Fenômeno comprar o Beyond the Cave, a gente contrata ele. Se virar uma SAF, entra. É isso? Exatamente. Cara, eu acho muito foda a proposta de vocês, desde o nome, concepção.
a atitude de vocês, né? 3 médicos assim de outro setor, vir com esse propósito de levar conhecimento, trocar ideia, de um papo muitas vezes vocês colocam de uma maneira legal, né? Para muita gente filosofia é uma coisa carregada, mas vocês manjam fazer de uma maneira interessante assim. O prazer é meu, vambora. Então, Paulo, vou te colocar já na já introduz ele, senta ele na mesa e faz a pergunta pra ele. Então, logo, velho, fala pra... A gente sempre pergunta, né, pra galera que chega aqui. E a gente gosta de ver, porque vem coisas variadas da resposta e traz o que a gente quer trazer pra todo mundo, parte da filosofia. Pô, essa questão de você viver uma vida examinada. Então, meu querido Maraua, o que é a vida boa pra você, meu amigo? Cara, a vida boa é a que eu tento levar. Sempre tentei. Cara, eu acho que a vida boa tá naquilo... E você, obviamente, né? Um pouco óbvio, mas é você buscar ser feliz de alguma maneira, né? Estar com as pessoas que você gosta, fazer aquilo que você gosta, trabalhar com o que você gosta. E o principal de tudo, você ter paz espiritual, né? Porque no mundo de hoje, com tanta cobrança, com tanta pressão industrial, pressão por resultados, eu acho que você tem que sempre buscar. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Nossa vida, nossa passagem por aqui é muito, muito curta, né? Enfim, se você olhar a história da humanidade, da Terra, já não sou muito filosófico, tá? Mas já entrando na vibe do programa, da proposta. E eu acho que é isso, cara. Você buscar fazer as coisas que você se sente bem, que você gosta, poder fazer a diferença, né? Ter o seu autoconhecimento, que é uma coisa que eu tenho aprendido muito com vocês, frequentando o Beyond the Cave. Já estou até escrevendo um curta-metragem em cima de um assunto que eu aprendi aqui, frequentando o Beyond the Cave, que é a dicotomia, certo? Sim. E até a gente estava falando antes do episódio, que me chama muita atenção, porque eu acho que isso, inclusive para construção de personagem, ou é um autoconhecimento que pode ajudar muito, se você usar a favor, a você buscar o seu caminho e ser feliz. Para quem vem aí nas nossas resenhas que a gente grava aqui, né? Inclusive tá todo mundo convidado, pessoal, a participar aqui tanto de ver a gravação, tudo, mas principalmente da resenha. A gente sempre traz esse assunto, né? O Camara não está aqui hoje. Ele é um dos principais incentivadores, a quem ele trouxe essa ideia, mas para quem está ouvindo, para colocar aí o MBTI, né? O MBTI que o Camarão, que o Marauê tá falando. Então isso é uma coisa que acontece aqui e que está servindo talvez aí como inspiração de um novo job, né? Um cara que está produzindo, está sempre produzindo alguma coisa, né? Isso é uma coisa que eu te conheço um pouco mais, já faz um tempo eu vejo que você está sempre inquieto ali, sempre querendo fazer, sempre querendo produzir, né? Sempre querendo, sabe, inovar do ponto de vista de empreendimento, de artístico. Mas eu queria aproveitando a brecha, cara, me fala uma coisa, de onde que veio essa veia, de onde você tira essa inspiração, cara, que faz coisas tão diferentes como ser ator? Eu vou perguntar exatamente isso. Foi mal, velho. Não foi mal, não, mas eu pensei exatamente isso, cara, porque você falou aqui, né, de cobrança, pressão por resultados, e as pessoas geralmente, quando falam, né, disso, elas estão falando dentro da sua atividade profissional. Você é um cara, na acepção mais ampla da palavra, você é um cara multimídia, você tem vários interesses. Sim. Então, como é que você lida com essas coisas? Dentro como é que é? Os interesses, eles vão aparecendo ao mesmo tempo? Ou cada hora você está meio tarado por uma coisa? Como é que é? Vou tentar unir aí o fluxo aí de raciocínio. Cara, primeiro, assim, a questão da veia artística que brotou na minha adolescência, antes de eu me formar em publicidade, veio muito, cara, mérito do meu irmão Raoni. O Raoni hoje ele é diretor de gênero da Rede Globo, né? E ele sempre é um cara proativo na questão de realizador, sabe? De produção. Ele sabia fazer bons projetos e eu tive uma escola ali com ele de como saber construir bons projetos para entretenimento. Então eu aprendi com ele a trabalhar com Lei Rouanet.
estudei na escola que ele estudou, então eu tinha ele como minha referência familiar. E achava pouco. Meu irmão, quando resolveu ser ator, com 15 anos, saiu de Tapetininga e as pessoas debochavam, falavam, meu, que esse cara tá louco, vai querer ser ator. E pegava ônibus, cometão, para vir para São Paulo. E aquilo me chamou a atenção pela resiliência, como ele era versátil. Porque no meio artístico, as pessoas que sabem produzir, que sabem captar recurso, que entendem o lado do business por trás do entretenimento, tem menos chances de se frustrar, muitas vezes, né? Porque você consegue construir a sua trajetória, você consegue levantar um propósito, um projeto, sem muitas vezes ter que pedir favor ou ficar implorando por algum teste, né? E essa veia produtora e realizadora, eu acho que veio muito dele, assim. A primeira peça de teatro que ele dirigiu, eu fiz como ator, que foi o Quarto de Estudante, que foi incrível, assim, e a gente fez, foi muito legal essa peça, e depois disso eu comecei a me interessar por publicidade, por propaganda, me formei em publicidade e propaganda, e fui morar fora do Brasil para estudar cinema, e a partir dali comecei a me interessar pelo audiovisual, entretenimento. Também veio a ideia da Cachola, que é a minha incubadora. Copiei um modelo de negócio lá de fora, vi que no Brasil não tinha nada parecido e resolvi empreender. E a partir da Cachola, ela me jogou num ecossistema super em ascensão no momento, que era de inovação, startups, né? Que a gente sabe os indicadores que estão aí anualmente crescendo. E é isso. E aí eu fui indo pra cima. Eu me considero realmente... Eu falo que sabe a diferença do louco e do gênio, né? Ou não? Manda. Se deu certo ou não. Se deu certo é gênio, se deu errado é louco. Tá. Todo mundo acaba dizendo, né? Vou ser meio polêmico aqui, então. Deixa eu perguntar uma coisa. Você falou Lei Rouanet, certo? Certo. Qual que é a tua opinião sobre a Lei Rouanet e os incentivos que você vê vindo desse lado, dessa forma, sendo feitos dessa forma? Cara, boa pergunta. Eu acho que o propósito da lei é muito interessante, muito construtivo. Realmente ela vem para fomentar, né, o meio artístico nas questões de produção cultural. O problema é que, como tudo no Brasil, a maneira que é usado, entendeu? Tipo, sempre privilegiava grandes medalhões. Então quem não precisa. Ficava na mão de quem não precisa e faltava para aqueles produtores que de fato precisavam. E aí tem uma questão burocrática também que é importante, até por conta, né, de envolver dinheiro público, tudo. Mas, cara, vou te falar, a nossa conta do Romeu e Julieta, cara, eu lembro até hoje, nós captamos acho que 300 mil reais num espetáculo. Cara, a nossa conta não bateu de prestação de conta, nota, por conta de 100 reais de entradas e saídas, assim. Cara, foi um ano, tipo, foi um parto pra gente conseguir deixar a produtora de novo apta a captar. Então, assim, mas eu sou a favor, eu acho que ela vem com bom intuito, mas eu acho que ela aqui no Brasil, ela foi deturbada e nunca foi usada da maneira para quem de fato precisava, entendeu? A ponto de inviabilizar a aplicabilidade teórica, que sem dúvida que tem uma fundamentação, mas você acha que aqui no extremo ocidente o negócio está tão aparelhado que, mesmo sendo em sua concepção válida, não tem a menor chance de dar certo com as condições políticas que a gente tem no momento? Ou você acha que não? Existem iniciativas que, sei lá, vou dar um exemplo que todo mundo dá. Sei lá, vai fomentar um grupo de teatro na periferia, um cara que está fazendo grafite numa comunidade, sei lá, na praia, enfim. Este cara, ou vocês que estão falando de 300 mil reais, são financiamentos relativamente baixos comparados aos escândalos que a gente viu da Lei Rouanet. Porque eu queria dar essa nuance, porque assim, criticar a lei por si só
em função de todos os escândalos e toda naquela era pré-Bolsonaro, Dilma, isso fez muito parte da campanha presidencial passada. Perfeito. Né? Já se passaram 4 anos, né? E eu gostei da forma como você começou a argumentar, né? Poxa, olha, acredito que ela é válida, mas eu queria de fato sair dessa polarização, né? Então, assim, você acredita que a gente tem condições e se tiver isso, você tem algum exemplo prático disso? De que pessoas que podem, ou grupos, pequenos grupos ou coletivos, sei lá, música clássica e tal, ele tem acesso a isso? Ele consegue chegar nessa grana? Ou ele vai precisar de advogado, um apadrinhamento? Não, coisa? É legal o seu questionamento. Eu acho que tem 2 pontos de vista aí, que eu acho que é importante a gente colocar. Primeiro é o ponto de vista de quem aporta, da empresa. A empresa também tem um ponto de vista que é, primeiro que algumas têm resistência, por mais que você tá batendo, fala, mas se eu vou colocar no Antônio Fagundes, né? Esse cara não precisa. E tem muitas vezes, por incrível que pareça, que eu acho que é uma questão do brasileiro em vários sentidos, né? De que a pessoa reclama, fala de falta de apoio, mas também ou não pesquisou, não dá para generalizar. Sim. Ou muitas vezes não tem uma estrutura profissional, uma assessoria contábil e jurídica para que assessore ele para deixar aquele projeto apto. Porque isso também é uma fase importante. Não adianta você almejar o incentivo se você, sabe assim? Sim, e não vai cair do céu. Accountability, antes de mais nada. Accountability, entendeu? Né? Aí, tem uma galera, a gente é um grupo sério, tudo bem, vocês são dedicados, tudo. Mas quem é o cara do projeto? O que acontece é que muitas produções criticam o governo, são idealistas e na ideológicas, questão ideológicas, mas falta um profissionalismo na estruturação também do projeto. Perfeito. Né? E falta é isso que a galera precisa entender da questão do mecanismo das leis de incentivo. Mas realmente, assim, escândalos, não me lembro. Tem assim, a gente vê, claro, panelas, né? Sim. O ministro da Cultura, amigo dele, daí precisa da caneta do Ministério para essa lei ficar apta. Muitas vezes o projeto não é atalhos, né? Infelizmente ainda a gente tem muito atalhos, mas eu acho que dava para evoluir. Não precisava ter sido radical assim, né? Sim. Eu acho que tudo está aí para evoluir. Tem critérios que podem ser mais apurados, né? Desde facilitações, nós temos que facilitar também. E também preparar as pessoas, né? Para que existam projetos consistentes também, porque, né? Enfim, acho que Não, você não tem, eu acho que preparar com certeza. A questão é que eu acho que os caras usam uma semente que talvez seja boa e que você possa criar algo dali para direcionamento político, né? E aí acaba prestigiando pessoas que na verdade não precisariam desse tipo de fomento, né? É lógico. E na verdade assim, e nem é um fomento que talvez seja o que a cultura brasileira mesmo seja, né? Você acaba direcionando politicamente e você pega um cara que é, sei lá, forró, o cara do Nordeste, entendeu? Que é uma coisa tradicional brasileira e que vai poder estar tocando no bar ali da região. Não, esse cara nunca vai receber um apoio porque não tem interesse político. Então, acho que o problema é que... Politizou-se o tema. Centralizou, levou para Brasília. Existe uma ideia do que seja cultura brasileira e aí alguém vai enquadrar o seu projeto no que se entende por cultura brasileira ou não. Isso vai complicando, né? Ao passo que você tem um negócio... Esse é o problema fundamental, Mas né? não é isso? Esse é o problema fundamental. A lei é boa, os critérios são bons, mas ao mesmo tempo o Estado termina por dirigir a nossa cultura fortemente. Então... A melhor lei Rouanet continua sendo polêmica. Sim. Né? Porque, assim, idealmente você poderia pensar assim, naquela nossa pegada aqui, né? De quanto menos Estado, melhor, né? Assim, se você tivesse uma lei, por exemplo, de falasse assim, o Zé da pizzaria,
eu sou aqui o cara do teatro aqui e tal, não sei o quê. Eu quero fazer aqui um teatro aos moldes do século XVI, Shakespeare. Eu quero fazer na tua cidade, construir um teatro e falar aqui e tal, e não sei o quê. Junta as pizzarias, você faz um Pix para mim, essa transação é monitorada e o imposto, a taxa já é lá. Sai Lei Rouanet, já vai direto para lá. Só que a gente se entende aqui. Provável, assim, aquela velha, tudo bem, isso é uma ideia e tal, mas enfim. Achei irada a ideia. Mas assim, você está tornando um negócio muito mais simples. Quero ver achar essa pizzaria. Não, porque é a conversa entre as pessoas diretamente. A ideia é você tirar o Estado disso e ter uma taxa única. Né? Exato. É uma taxa única que você está chamando ali. Centralizar total. E o valor da taxa é de acordo com o mérito da transação. No caso, o mérito artístico. Porque aí você não precisa discutir o que é arte. É uma transação comercial que se tem ali alguns critérios para definir enquanto cultura e tem um imposto correspondente. Ser mais presente no dia a dia. Aí você consegue fazer com que o cara que toca, por exemplo, cello na quebrada consiga chegar numa escola de música clássica. Porque o cara do cello, a hora que ele entrar no edital, olhar aquele bife pra ser preenchido, velho, ele vai olhar e falar, hein? Não, vou tocar cello. Tô fora, negão. Fora, mano. Se eu soubesse que era difícil assim, velho. Porra, velho. É por isso que não dá certo. Deixa eu pegar essa brecha política. Você que, você foi pra escola de teatro, você vive muito num meio artístico, aí vai entrar. Não porque eu quis, naturalmente aconteceu na minha vida. Não, sim, naturalmente. Mas não que você não seja bonitão, né, cara? Você é bonitão, tá, né, cara? Coitado. Cara, e nós aqui, né, meros mortais, tudo. Me fala uma coisa, e você percebe que se tem algum tipo de direcionamento político voltado para essa galera, assim, tipo, tanto na formação, quando você está formando o ator, ou o produtor, ou o diretor, e você sente isso? Você sentiu essa carga, assim? Tem isso ou não? No processo de formação de um profissional do ecossistema, seja um iluminador, um cenógrafo, um bailarino, do artístico de modo geral. Ou a produção teatral, né? Isso, produção teatral no geral, mas principalmente aqueles que vão estar transmitindo ideias, né? Que vão ter uma certa carga de responsabilidades na sociedade, assim, que são formadores de opinião, vai. Sim. Cara, a classe artística, de modo... Não dá pra generalizar, mas a classe artística tem um pezinho assim na esquerda, assim, por natureza, assim, a gente percebe. Mas não dá para generalizar. Eu tenho grandes amigos dos dois lados, assim, mas na formação, na questão de conteúdo, na questão de conteúdo, não estuda-se história do teatro mundial e brasileira, tudo mais, passa, obviamente, pela política, mas não existe uma doutrina, assim, se você for de esquerda, se você não for de esquerda, né, não vai ter espaço. Infelizmente, eu acho que isso, o presidente foi um equívoco, assim, ele tratou com uma banalidade, assim, a classe artística, generalizando, cortando, assim, tão na raiz, que eu acho que ele tinha outras saídas, faltou um pouco de respeito, na minha visão. É uma crítica que eu tenho. Você diz ao Bolsonaro. Entendi. Isso é verdade mesmo. Eu acho, mesmo com a filosofia, ele fez isso no ensino médio. Com a pesquisa científica também. Pesquisa científica. Ele também, ele tinha uma noção bem ruim do que é ser de direita, total. Eu acho que o Mário Frias, assim, como secretário, porra, tem muita hipocrisia no discurso dele, nas próprias atitudes dele tem. E, enfim, eu acho que não sei se a gente chegou nesse assunto aí. Não temos pauta. Aqui o papo vai rolando. O papo vai rolando. Mas eu fico chateado, cara, porque assim, eu que vivo, que eu tenho um pezinho, por ser um apaixonado pela boa política, né? Eu chamava de nova, e a gente vai amadurecendo. E a gente vai mudando alguns conceitos. Então eu troquei a relativizar nova e velha política por boa e ruim, porque a política ela sempre então eu descartei. Outro dia eu falei, você é da nova política? Ele falou, cara, não existe nova, existe a boa e a ruim. Eu falei, é verdade, né? Uma coisa que você tem que parar para pensar.
Fala, pô, é verdade. Então eu sou da boa. Não, é que ficou estigmatizado, né, cara? É. Que esse pessoal que fica... Eu acho que o velho político, ele refere muito àquele cara que fica muito tempo lá e vai se reelegendo e torna aquilo, vira uma profissão. Isso. Isso Um vício. Não digo nem um vício, mas vira a profissão do cara Vira, mesmo, né? E eu acho que a diferenciação era por aí. Em nova política, seria esse pessoal mais novo que não tá já coaptado pelo sistema ali, sabe? E seriam os, entre aspas, os novos políticos aí. Me fala uma... Ativistas. Ativista, sem dúvida. Não, mas, cara, todo mundo é ativista até certo ponto, né? Todo mundo acredita nas suas ideias e, portanto, quer defendê-las no debate público, né? No sentido que tá mais defendendo as ideias do que os interesses, né? Tá mais servindo ou a pátria, ou o estado, ou o município. Tem uma questão mais de servir, né? Do que ser servido. Talvez... Não, sem dúvida. Passa a política pública passa por isso, né? Mas eu acho que o interesse individual, ele tá presente, independente. Sim. Esse cara, ele tá, até certo ponto, atingindo seus próprios objetivos. E não necessariamente por isso que ele passa por cima de ninguém. Muito pelo contrário, ele consegue juntar as duas coisas. Aquilo que é bom para ele individualmente com aquilo que vai fazer bom para um certo coletivo, entre aspas, em geral, para uma sociedade e para poder direcionar política pública. A gente falou da Lei Rouanet, maravilha, tranquilo, mas já que a gente entrou na seara política, Marauá, me fala uma coisa, você tem uma baita ligação com o Novo. Tenho. Em Itapetininga, né? Conta pra gente, como é que foi esse processo aí, meu? O que rolou, velho? Por que você... por que o Novo e por que... Qual que foi a tua pegada aí? Pô, boa pergunta, cara. Eu sempre gostei. Sou filho de político, meu pai é médico, assim como vocês, mas vereador em Itapetininga. E os meus avós, os pais dele, foi o primeiro casal de vereadores de Santo André. Que legal, cara. Meu avô e minha avó. E meu avô foi candidato a deputado federal, ficou de suplente. Então, assim, eu cresci vendo a política. Só que eu tava meio broxado, eu não acreditava, né, como ainda acho que a reforma política ainda é o grande... falar demagogia, não acho. Eu acho que, enfim, a gente vai entrar nesse... A reforma política, você disse, acho que é uma coisa extremamente necessária. Total. Sim, Total. Tipo, voto verdade, distrital, você acredita Voto nisso? distrital, parlamentarismo, tem várias coisas que dá para evoluir. Pô, você vê a lava-toga, a operação, tinha tudo para passar o judiciário a limpo. Sim. E é boicotada, tipo, no Senado. Você fala, pô, por que o cara do STF não tem que conquistar a vaga? Tipo, isso é muito ultrapassado. Tem várias coisas que tem que ser. Mas o que resolve isso é o que o Moro propõe, que é acabar com o foro privilegiado. Total. Porque aí você tira o Senado e o STF um da mão do outro. Porque aí o cara que faz a merda no Senado, ele não tá com medo de ser Não só o punido Moro, o pelo Partido STF, Novo também. porque ele vai ser julgado pelo juiz de primeira instância, irmão. E aí acabou a troca ali. Então você só vai ter um Senado e um STF bem representado quando você acabar com o foro privilegiado. Lógico. Senão vai ficar um na mão do outro, cara. Só que a força política é no sentido contrário, né, cara? É no sentido de criação de juiz de garantias, por exemplo, né, cara? Isso é bizarro, né, velho? E é isso que... Mas acho que eu perdi. Qual que você falou a pergunta? Não, porque eu queria saber como que surgiu o Novo lá em Itapetininga, que você é um dos líder do Novo lá, cara. Eu queria entender como é que foi isso daí. Cara, e aí eu conheço o Vinícius Poit, a gente frequentava... Então fala pra ele vir aqui, cara. Fala aí. Não, ele já vem, ele vem. É que eu acho que quando sair esse episódio pra galera, ele já vai ter vindo, mas 16 de maio estaremos gravando com ele virá. Então, pessoal... Entra no Apoia-se aí que você já vai acompanhar ao vivo. Porra, vamos perguntar. Achei irada a ideia cara. do Apoia-se também, não sabia. Essa é boa, não é? Porque, pô, o cara Porra, pode... Então, né, cara? Agora... Então, ali, o cara tá ali interagindo, conversando com a gente. Me mandaram mensagem já, pô, tem pergunta aqui pro Marauê e tudo, entendeu? Então, galera, é isso aí, velho. É isso aí, velho. Apoia.se/Beyond, BEYOND. Mas como é que foi? Fala aí, do Novo e... E aí, cara, o Vinícius é todo entusiasmado, né, cara? O cara, se tem uma coisa que ele é um cara entusiasmado, ele é persuasivo pra caramba.
Tanto é que, cara, uma semana antes da eleição dele, ele falou que ia ter 100 mil votos na minha casa. Uma semana antes, ele teve 207. Então, assim, e aí, cara, em 2016, a gente num congresso de startup, a gente tinha uns amigos em comum, começamos a trocar ideia de política. Ele falou, cara, você gosta, você vai na Fei Comércio semana que vem, que você vai conhecer o partido que vai mudar o Brasil, que você vai ver, que pá. Eu falei, pô, vamos lá na Fei Comércio conhecer esse partido. Cheguei lá, tava o Bernardinho palestrando. Aí é ouro, meu amigo. Porque não sei o que liderando. Eu falei, porra, que parada é tirar o estado do cangote, a gente não usa verba pública. Eu falei, pô, é isso que eu interessante, contra o foro privilegiado, processo seletivo. Falei, tecnicidade, cara, né? Falei, gente, tá aí uma proposta, né? Jovem, sonhador, né? Tipo, jovem, mas nem tanto, né? Mas porra, 2016 ainda, né? Ainda já tava com filho, quase né? 50, agora, né? Quase tem 50. O Cauã aí agora. Aí eu vou explicar minha trajetória inteira, minhas crises também existenciais. Aí, cara, eu falei, caramba, eu costumo dizer que eu fui picado pela mosca laranja ali. Já cheguei em casa e falei, o Brasil tem solução. O Brasil tem solução. Eu conheci o Marião olhava pra mim e falava, coitado desse menino. Esse menino tá entusiasmado. Sabe nada. Aí, cara... E eu fiquei, cara, já comprei a pulseirinha, já entrei na lojinha, falei, tá vendo, ó? Ele não faz populismo. Se eu quero ir lá, eu pago pra ser filiado, vou comprar os meus... Mercado das ideias. Eu visto a camisa porque eu quero, não foi numa troca de favor, não foi... Enfim, vou construir essa história junto. E aí Tapetininga tinha 4 filiados só. Entrei no TSE. Que é muito. O Vinícius pediu pra eu... Aí eu entrei e comecei... Obviamente já conhecia 2 desses 4. Liguei e falei, e aí, gente, vamos lançar o partido? Só faltava um. Falei, você tá com vergonha? Não sabia que você era do Novo? Sai da caverna, pô. Sai da caverna. Vai pra nós, velho. E era uma dona... E uma das pessoas que eu olhei no TSE era dona de uma rádio fortíssima lá, a Tuti. O pai dela foi deputado. Falei, opa. Tem jogo. Não tô sozinho no rolê, né? E aí os caras tinham acabado de sair da urna. 2018 saiu o Vinícius com 207, fortíssimo, e saiu o Daniel com 184. Os caras falaram, vamos lançar o novo. Isso eu acho legal dos moleques, velho. Com rodinha no pé. Os caras foram eleitos em novembro. Em janeiro, dia 18, eu fiz um evento lá em Itapê. Convidei uma galera. O evento foi um sucesso, umas 100 pessoas. Pra vocês terem ideia, a gente saiu de 4 filiados para 45 no dia. Genial. Pagando R$30 por mês. Chamei a imprensa, fiz uma bagunça imensa. Só que aí o que acontece? Foi super legal, comecei a fazer umas ações. Não sei se você sabe que o Novo tinha um programa chamado Desperta Já, que eram de ações sociais, campanha do agasalho e não sei o quê. Comecei a fazer umas ações lá e foi dando certo. E, cara, só que aí vieram as regras do Novo. Eu acho que faltou humildade pro Partido Novo. Apesar da gente ser novo, ainda não só no nome, né? Nós estamos na terceira eleição, participando de uma terceira eleição como partido. O Novo cometeu alguns erros, né? De trajetória, de construção de partido. 2020 nós tínhamos um monte de gente a fim de representar o Novo na cidade, na região. Tanto é que nós nunca tivemos candidato no Sudoeste Paulista, que é a minha cidade, do Novo. Entendeu? Agora está tendo uma chance de uma pessoa bem interessante, que vai fazer um barulho interessante aí. Mas, cara, e aí eu falei, pô... Mas você acha que perdeu... Deixa eu te cortar, desculpa. Mas você acha que perdeu esse caminho por quê? Porque teve uma centralização dentro do partido, um direcionamento de... O que mudou ali? Porque, assim, eu sou filiado ao Novo, né? Também faz um tempo já. E na minha opinião rolou isso mesmo, né? Eu acho que você não teve uma defesa daquelas ideias que a gente entrou brigando. Elas foram um pouco meio que deixadas de lado, mais com um viés de você tentar simplesmente atacar um outro lado. Eu nem sou a favor do outro lado, entendeu? Não é isso que eu tô falando. Mas a parte propositiva e de construção... Não, mas assim, o Alexis Fontaine falou isso aqui pra gente, né? A gente, né, quem não, já vai ter o episódio aí do Alexis, ele falou exatamente disso, né? Dessa centralização. Então, todo mundo que partilhava das ideias do
Novo em algum momento teve essa brochada. Teve. Né? Depois Alguns brocharam e vazaram, outros brocharam, né, perseveraram e falaram, porra, né? Como foi o caso do Alexis. É né? que por um partido querer crescer a ponto de você, ter capilaridade, ele vai precisar fazer isso, cara. Que é ter um cara, um líder como o Maraué. Sim, regional, ali, local. Sim. E aí você acaba não criando essa expectativa, talvez, né? E não conseguindo capilarizar esse ponto. E aí você vai ficar simplesmente jogando aquele jogo de outsider, tá ligado? Que, infelizmente, no final do dia, vai ser muito pouco, utilitaristamente falando, razoável. E especialmente diante de que o que a gente falou aqui, de uma reforma política e um voto distrital, por exemplo. Lógico. Isso é a condição para o voto distrital, né? Você ter lideranças políticas, né? regionais é Do uma distrito. condição para você atuar politicamente sobre a égide de um voto distrital. Né? Exato. Então, Porque essa janela última aí foi a coisa mais bizarra do mundo, né, cara? Tipo, é de desanimar, porque foi bala na agulha, né? Tipo, acho que você já viu uns conteúdos que eu posto sobre política. Sim, eu ia gravar um vídeo disso, Cara, eram os caciques partidários aqui com o fundão e os percevejos aqui, que são vários, né? Então tem o vereador que lembra que já está negociando apoio, o presidente de partido garantindo tanto para trazer, para ser candidato. Meu irmão, a grana rolou solta. É lamentável, cara. Quando eu olho para trás, com todos os erros do Novo, erros de trajetória, qual o argumento que a gente mais defendia? De que o nosso partido não tinha dono, que o nosso partido não... né? Cara, e assim, eu acho que o Amoedo, sou grato a ele, eu acho que ele teve a sua importância, ele é um dos grandes fundadores do partido, mas eu acho que ele passou a se prejudicar mais o partido nos últimos anos. Se você olhar no 2018, depois do Bolsonaro, que foi a grande novidade, né, do processo eleitoral, eu acredito que seja o Novo a segunda grande novidade. Né? Ele deu um cacete no Alckmin, velho. Na eleição para presidente. Ele teve mais votos que o Alckmin? Opa, acho que não. Opa. O Alckmin teve 4, 5%. Ele teve 2,5%. Não bateu nem no Daciolo. Eu acho que vale olhar. Eu vou pegar e vou ver aqui, mas eu acho que o Alckmin... Não, o Amoedo foi o quinto. Atrás do Alckmin. Eu acho que ele ganhou do Alckmin, cara. Então, tenho quase certeza. Mas vamos checaremos. O whatever. O whatever, cara. Mas é o governador do estado e o cara que era um outsider que tava vendendo ideias políticas. Do picolé de né? chuchu. Então, cara. Não, é bizarro, o cara né? com a máquina na mão, você sentado viu que ele no tava pudim. rouco agora no discurso na convenção? Pra não falar. Um dos maiores líderes que esse Brasil já viu. Gente, eu acho aquilo complicado. É deprimente. Não, é deprimente. Eu não sei o que é pior, ele ser ele vice do Lula ou acupunturista, velho. Não dá nada contra os acupunturistas, mas ele não tem qualquer formação para poder defender o sustento da sua família pela acupuntura. Não, velho. gente, então, eu acho que dignidade é acima de qualquer poder, integridade. Eu preferia, na situação dele, 3 vezes governador, poder ir na sorveteria, tirar foto com as pessoas, do que se preocupar com o poder. Mas cada um, né? Mas voltando, aí 2020 veio uma regra do Partido Novo de que cidades com menos de 300 mil habitantes não poderiam ter candidato. Então quer dizer que você qualifica as pessoas pela quantidade de habitantes que tem. Se você está numa cidade pequena, você é menos cidadão, né? Cara, o orçamento de Itapetininga, por exemplo, 600 milhões de reais ano. É uma cidade que, forma opinião, 180 mil habitantes, um dos maiores PIB de agronegócio do país. Como é que a gente ficou fora do processo eleitoral se é um partido que quer crescer? Entendeu? E aí eu virei um pouco irreverente lá no partido, critiquei, me impus, mas assim, o que me segura? Eu acho que o Novo, ele tá se amadurecendo. Os mandatários são bons, os mandatários entregaram, existe uma coerência. Verdade. E dentro dos princípios, quando você olha para o lado, você fala, tudo bem, o Novo tem os seus defeitos, o Amoedo atrapalhou pra caramba, mas é um partido que ainda tem coerência, entendeu? Apesar de hoje eu ter um lado um pouco mais... A maturidade me fez olhar, eu não vou dizer utópico, mas ele faltou humildade para se permitir a evoluir também.
Cara, sabe, eu vejo essa história. Todo mundo que. A gente já entrevistou várias pessoas aqui do Novo e tudo mais. A gente sempre faz essa pergunta, né? Até para poder saber, porque a gente, né, também adora as ideias do minuto zero. A gente fala, porra, todo mundo foi empolgado com isso e tudo mais. Eu vejo esse processo que o Novo vem passando, pelo menos segundo as pessoas com quem a gente conversa aqui, como algo como se um partido pode em algum momento analogicamente ser comparado a uma empresa, eu entendo isso como uma empresa que tem um CEO que começa a fazer merda, meter os pés pelas mãos e tal. Então, e assim, isso pode eventualmente comprometer o desempenho da empresa, a credibilidade da empresa, a imagem da empresa. Só que se os mandatários são bons, ou seja, se o produto da empresa ainda é consistente, por maior que seja o escândalo de uma administração vaidosa, egoísta, perdulária, não sei lá, não é o caso, mas enfim, qualquer que seja o vício dessa administração, existe a possibilidade da companhia, e no caso do partido ou das ideias políticas, serem maior do que o seu mandatário. Eu vejo mais, eu vejo com tal positivismo que eu acho que isso é pedagógico para a educação política do brasileiro. Um partido que foi acusado de naive pela pureza das ideias e da questão de reeleição, né, essa inocente e tudo mais, passar por esse processo de purgação e perseverar com as suas ideias. Então, acho que isso é salutar para o que se entende das ideias do Novo. Exato, né? Exato. Adriana, eu estava com a Adriana, que é deputada, e falou: Manauê, me fala onde que foi incoerente. Você pode fazer várias críticas de processo. E aí eu falo, pô, é verdade, entendeu? Então, quando eu olho para o lado, Cara, o primeiro projeto no Congresso Nacional do Novo, fim do fundo partidário, 141 votos a favor, eles são em 8. Ou seja, os deputados, tudo bem, começo de mandato, mas estavam entendendo uma tendência. Eu acho que 140 e poucos votos contra o fundo, no 1º de janeiro de 2019. Eles pautaram o fundo eleitoral. Pô, então assim, já está me representando. Agora, nós precisamos trocar o Congresso. 141 votos é uma coisa significativa, não é? Não quando você tem 15 e 13, né, velho? Cara, então, infelizmente, para você passar uma proposta dessa... 50 mais um. Então. É que uma das coisas que a gente fala muito aqui, que é você transformar essas ideias liberais em políticas que consigam ter resultado. Então, coisas que o congressista que está lá, ele consiga realmente mudar de uma certa forma. Mas, reforma administrativa, reforma política, no Brasil, hoje é impossível, né? A gente está em ano de eleição. Então, a gente só pode pensar nisso a partir de um próximo governo, certo? Então, já que a gente está caminhando para isso, eu vou te perguntar uma coisa. O que você acha de um próximo governo? Como que você vê o Brasil aí? No próximo ciclo eleitoral? No próximo ciclo eleitoral. Putz, não com muito otimismo. Assim, com zero otimismo. Eu acho que a gente está num processo, o Brasil, obviamente, todo mundo sabe que é um país novo, né? Democraticamente falando. Democraticamente muito novo. A gente está num processo de evolução também. Agora, não vejo com muito otimismo, porque o que está acontecendo aí o que acontece? Enquanto políticos fazem leis para beneficiar político, a gente vai estar num ciclo vicioso que não é interessante para ninguém, pelo que eu entendi. Bater de frente. O Bolsonaro é a maior prova. Também não julgo ele, porque governabilidade ainda, na maneira que está, é uma coisa fundamental para você... No sistema político que a gente tem. Que a gente tem, né? Cara. Basta ver o processo assim, nem vou entrar no julgamento de certo ou errado, mas basta ver, assim, cara, eu não duvido, por exemplo, o Sérgio Moro um dia ser preso, entendeu? Também não duvido, não. Cara, os interesses, entendeu? O Bolsonaro fala, mas, pô, é aliado do Collor, você negociou com o Centrão, também sem hipocrisia, ele não consegue governar, também, se não tiver... enfim,
Os interesses estão acima da verdade, né? E as reeleições. E todo mundo, o principal objetivo de um político é ser reeleito ainda. É por isso que eu acho que o único jeito de a gente conseguir mudar o caminho é cortando na carne aí, né? Cortando na cara. É dando menos poder para esses caras sobre a nossa vida do ponto de vista Porque individual. não dá pra você ter utopia de que isso vai mudar de uma hora para outra, ou de que isso é programático no sentido de que é uma evolução numa velocidade retilínea uniforme. Não é assim, cara. E o que a gente tem visto até nesse último ciclo eleitoral foi um puta de um retrocesso, né, cara? Então, assim, Nossa. comparado às últimas eleições, a gente está num momento pré-eleição muito pior do que a gente estava comparado ao último ciclo eleitoral, né, cara? E a coisa mais louca que eu vejo é que um realmente fortalece o outro, né? Eles são... Assim, uma retroalimentação política Total. da esquerda com a direita, uma coisa... tanto o Bolsonaro quanto o PT. Usando a gente. Sim, não, usando Eles dependem um do outro, né? Eles dependem um do outro. Eles dependem desse ódio, essa rivalização. Nananana, e eles atuam politicamente para isso, né? E com isso eles inibem, teoricamente, uma terceira via que seria sustentável. Essa que é a ideia, né? E nesse lance eu acho que se a política não tiver o intuito do diálogo, de construir pontes, que é uma frase que o Vinícius utiliza muito, cara, se você não tá ali para poder ouvir e aprender com uma pessoa que pensa diferente de você, sabe? Eu acho que tá todo mundo no limite do estresse, as pessoas estão intolerantes com o assunto, né? E de maneira que elas deviam estar cada vez mais engajadas. O problema também acaba tudo, bom, enfim... É Beyond the Cave, dá pra filosofar. Lógico. Acaba tudo na educação, né, cara? Porque muitas vezes o eleitor também não né? Ele também é egoísta, muitas vezes. Ah, não, sem dúvida. Eu acho que educação é o ponto base, cara. Se você só consegue ter um país melhor se você tiver pessoas que estão não gadizadas, eu diria, mas educadas de forma real. E não digo gadizadas não por Bolsonaro, não. Por tudo. Por essa educação estatal que foi oferecida nos últimos 30, 40 anos no Brasil e que levou a galera a ser assim. Isso eu queria pegar manda ver. Isso para mim parece parte de uma coisa que a gente não tinha há 10, 15 anos atrás, que é um discurso genérico ideológico. A polarização depende de abstração em política. Ninguém debate políticas públicas concretas. Ninguém tem um projeto específico, sensato, de como operar nesta como questão. Põe a bola educação. no chão. Exatamente. E eu acho que tem um público eleitor que sente falta disso. Como se a ideologia falasse, porra, mais um cara falando de livre mercado. Mas, cara, mais um cara falando de distribuição de renda. Mas do ponto de vista educacional, o grande culpado disso é o MEC, cara. Não o MEC, o que ele faz, a existência do MEC, cara. Você não consegue, hoje em dia, você quer ter uma escola que tem um currículo diferente, você vai oferecer uma forma de educação que talvez muitas famílias estejam interessadas, você não consegue. Você não tem isso, você está engessado. Sim. O MEC te engessa. Essa questão do currículo único, eu acho que, cara, isso aí é uma boçalidade, mais uma das boçalidades que a gente tem aqui. E eu queria pegar o gancho, né, do que vocês estavam falando e perguntar para o Maroê exatamente isso. E também incluindo o pessoal do Discord também no nosso papo aqui também, que os caras conversaram disso também lá no nosso chat. Então, assim, cara, você foi para Nova York, você é diretor de cinema, cara. Você tinha uma imaginação relativamente rica em coisas no que a gente grosseiramente pode chamar de fine arts, né? Então, assim, você conhecia a literatura, você conhecia teatro, certamente você teve alguma iniciação musical, né? Cara, isto não existe no Brasil, do ponto de vista de que isto não faz parte da formação do imaginário cultural do brasileiro médio. E uma das críticas que a gente sempre faz aqui, a gente fala que uma das causas dessa miséria de sociedade que a gente vive é que as pessoas não conseguem imaginar
o que é possível, o que elas podem ser, não porque elas não têm capacidade, mas é que elas não têm acesso a formas que possam ser imagináveis. Vou tornar mais claro. Você chama a pessoa para jogar xadrez e ela não sabe a regra do xadrez. Ela não sabe a forma. Então, ela pode ter o maior talento para enxadrista do mundo, mas ela não soube jogar xadrez. Então, assim, a gente, enquanto população, né, a gente não consegue ler, a gente não consegue escrever, né? E você quer atuar num mercado, ou você quer atuar, não, você atua num mercado que vive disso, e você vai para Nova York, que é um mercado alto, elevado à enésima potência, onde você tem esse mercado está subdividido em milhares de nuances, né? Então teatro você tem de várias formas, apresentações, então você saiu de Itapetininga, fazendo um negócio que não existe do ponto de vista né, da tua educação. Tudo bem que tem um ambiente familiar, e se for isso, por favor, comente. E você vai para Nova York, que talvez seja o mercado mais sensível, top disso daí. Você foi aprender a fazer isso. E aí minha pergunta é, para que caralho se você tá aqui conversando com a gente? Ah, tá. A gente foi na trajetória. Trajetória profissional. Nova York? Não, cara, tudo. Porque isso, cara, pra mim é uma coisa que é surreal, cara. O que te motivou a ir pra Nova York estudar teatro? Porque, diretor de teatro, se você, sei lá, cara. Vou te explicar. Vou te falar, porque a gente tá na Beyond the Cave aqui. Vou contar tudo. Conta tudo, irmão. Cara, a minha trajetória no teatro, de formação de ator, foi uma fase que eu era um adolescente rebelde que não sabia o que eu queria de fato e comecei a me espelhar no meu irmão e minha família, e eu começamos a entender que de fato eu tinha vocação pro negócio. Tá, mas uma hora você pegou o Shakespeare na mão e começou a ler, você entendeu aquilo para poder... Eu amo Shakespeare, então. Eu acho Shakespeare é atemporal, né? Sim. Porque o tempo passa e os conflitos são os mesmos, né? Tá tudo escrito lá. Outro dia eu fui numa palestra do Valcir Carrasco de roteiro, perguntou de onde você tira essas ideias geniais. Ele falou, eu não tiro, eu mamo na literatura, tá tudo escrito já. Mas enfim... É a crítica do Shakespeare, inclusive. Ele falava assim, não, o que ele falou sempre falou. E é o que a gente fala dos gregos e dos romanos aqui. Mas os caras criticam o Shakespeare por isso. Tem uma cena... Eles não criticam, porra! Tem uma Romeu e Julieta, tem o padre hipócrita, o interesse da família em casar com playboy, por interesse econômico, são realidades assim. Aí tem uma cena que eu acho lindo, o linguajar, que é o Romeu e a Julieta, eles estão apaixonados, ele fala, eu juro amor por ela fala, mas como assim? Aí é noite de lua cheia, ela fala, eu juro pela lua. Daí ela fala, não jure pela lua, a lua muda de face. Que genial. Assim como a mulher. Já diria o Raimundo. Mas enfim. E tão genial que um dos maiores influenciadores de Shakespeare, sabido aí, notório, foi Sêneca. Aí tá pesando. Não, Shakespeare é o seu coraçãozinho. Shakespeare é foda. Agora, eles falam mal de Shakespeare porque eles acham que estão destinados já a chegar ao poder. Né? Explica. Pô, você tem que explicar Macbeth, né? Fala um pouquinho. Agora já que você falou isso, todo mundo quer saber. Ô Regis, posso aproveitar? Eu tenho um probleminha de cistite. Eu vou só ao banheiro e voltar. Vai lá um minutinho enquanto ele explica. Valeu. Que também e eu vou terminar a história de Nova York. Vai, porque como é que foi, galera, a gente vai, daqui a 5 minutinhos a gente vai parar e vai ter a parte 2. Então já pra ficar no ar aí, que esse papo vai continuar semana que vem também, tá? Então... E eu nem cheguei no Stanislavski. E a gente não fala... Essa é boa. Essa é boa. E pra quem gosta aí, a gente vai falar de startup, tá? Então vamos. Tá no ar aí. Mas manda aí pra gente, então. Explica um pouco. É isso, né? 3 feiticeiras dizem pra Macbeth e sua esposa que eles estão destinados a chegar ao poder, né? Fala pra ele que o banheiro é aqui, porque não precisa ir lá, não. Agora já deixa. Não, mas manda aí. E é isso, né? Quer dizer... E aí os caras começam a fazer o diabo para chegar ao poder, já que eles estão destinados ao poder, né? Porque no fundo é como se Macbeth pensasse que ele é assistido pelos deuses. Então não importa o que eu faça, Deus está do meu lado, foda-se. Foda-se, porque eu nasci assim. Isso é bastante, né? Isso é bastante maquiavélico. Sim, sem dúvida, né? E é genial, né, cara? Porque
quando eu tava conversando com ele, essa era a ideia, né? Porra, a gente não tem um imaginário, cara. Você fala, pô, você vai falar... você não consegue conversar com as pessoas. E o pior é que as pessoas têm a intelecção dos problemas, até porque, né, Shakespeare e qualquer outro clássico, Dante, eles escreviam disso. É muito um pouco do que o nosso podcast se propõe a falar. Pô, filosofia é difícil. Cara, é o mesmo espanto, né, quando fala assim, porra, você vem aqui conversar com a gente, o que você faz? A gente fala de filosofia moral. Não, pelo amor de Deus, né, é esse espanto, né? E você pega, por exemplo, as pessoas que nunca, né, tiveram oportunidade de pegar um clássico na mão e elas acham que é difícil. Assim como a filosofia, né, na forma como a gente tenta, né, conversar aqui, quer dizer, na verdade é só examinar as coisas. E, porra, os caras falam que Shakespeare é difícil. Porra, não é, cara. Freud é difícil. Cara, Freud ele era médico, cara. E, olha, eu tenho sérias restrições a teorias do Dr. Freud, mas não é esse o caso, mas a forma como ele escreve é extremamente clara. Né? Então, assim, isso é um pouco de preconceito. A gente vive numa sociedade que tem preconceito ao saber. Né? Você não acha? Eu não sei se é preconceito. Eu diria que isso é uma coisa guiada. E isso faz parte dessa desconstrução. Mas isso eu acho que eu entendo, Mag, mas eu já via isso antes dessa ideia de desconstrução existir. Talvez ela existisse politicamente e tal, mas assim... Eu acho que assim, numa sociedade, quando você é inibido a poder falar o que você pensa, que hoje é uma coisa que acontece, a gente vê isso no dia a dia, fica difícil de você conseguir criar e inovar esse ponto. Entendeu? Então existe uma influência da sociedade desse ponto de vista. Com certeza, numa sociedade onde você tem uma repressão maior e o cara tem que pensar 500 vezes antes de falar qualquer coisa, vão surgir menos Shakespeares e pensadores e pessoas que vão estar inovando do ponto de vista de ideia, porque elas vão estar sendo suprimidas de um lado, entendeu? Entendi. A gente pode chamar isso de síndrome de Policarpo Quaresma, né? É verdade. Opa, para que tantos livros se não é doutor? Se não é bacharel, se não é porra nenhuma, tá estudando por quê, seu bosta? Vai arrumar emprego. Vai arrumar vagabundo. O Brasil, acho que esse preconceito do saber está fundado nisso, né? Não, eu acho que o brasileiro, ele mais do que preconceito, eu arrisco a dizer que a cultura brasileira atualmente, pelo menos a que eu convivo no dia a dia, ela tem ódio ao saber. Então, assim, ódio no sentido de que, porra, isso vai me deixar desconfortável no sentido de que as pessoas vão ver que, puta, não é bem assim e tal. Então a pessoa é um negócio muito vaidoso, egoísta, do que tá preocupado em aprender e trocar ideias e dizer. Então é tudo muito difícil. Isso facilita essa linguagem que eu aprendi com o Bruno Tolentino, que chama River Gauche do Tietê. Ele chamava a USP, a Fefeleche, de River Gauche do Tietê. Né? Então, assim... É meio isso. Então, é um saber para iniciados, poucos, encastelados, e não é para a população geral como meio de subsistência, no sentido de você ter uma opinião melhor sobre as coisas práticas da vida. Era disso que Aristóteles falava, era disso que Shakespeare falava, era disso que Dante falava, era disso que Camões falava, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho. Isso sempre foi assim. Da década de 60 para cá, segundo, né, o que a gente consegue apurar aí, granchismo e todas Frankfurt, né, isso foi mudando a ponto da gente não ter referências de pensadores conservadores na nossa geração. A ponto de você tá sofrendo influência isso na escola do seu filho, cara. A ponto de das pessoas no dia a dia darem de frente com coisas que você nunca imaginaria numa escola para crianças até 5, 6 anos, velho. Então, isso é uma coisa que está entranhada na sociedade. Tudo que você falou está corroborando com o que eu falei, entendeu? Não, eu acho que sim. E essa é uma verdade que é uma verdade latente. Mas todavia, contudo, entretanto, porém, turbações vem aí. Pessoal, é o seguinte, olha, duas coisas antes de encerrar essa primeira parte. Não esqueçam, Beyond the Cave, @PDC, Beyond the Cave PDC.
Instagram, YouTube, Spotify. Mas eu gostei do Apoia-se. O Apoia-se apoia.se/Beyond. BEYOND. R$20 por mês, galera. Vamos fazer esse projeto continuar bombando aí, seguir, trocar ideia com a gente. Tem um puta galera, bate-papo legal. É legal. O mais legal é o seguinte, já tem business rolando lá dentro. Então, o cara tem uma ideia, já troca ideia com o outro. Eu vou entrar. E tá surgindo, e o nego vai falando. Quando você vê, cara, tá ideia rolando até o final. Ideia é o que não falta lá, né, cara? E nego empolgado pra fazer as coisas. Agora, é só especialista. Ganha camiseta e consegue acompanhar ao vivo, que tem uns caras aí mandando pergunta, enchendo o saco aqui, mandando mensagem. Tem. Mandaram aqui as perguntas, porra. Então, assim, participem, cara. Ajuda a gente a manter o projeto, não esqueçam disso. Caio, William, obrigado. Boa noite. Meu querido e amado Marauê Carneiro, velho. Amamauê. Cara, vocês sabem que eu chegava no cursinho, velho. Todo dia no Ângulo da Mandaré era 180 pessoas batendo na carteira. Amamauê. Um dia eu entrei. Você tinha que ter de cheguei índio. de ressaca. Você devia ter falei, já deu, né, gente? Essa piada. Porra aí, malandro. Irmão, obrigado por essa primeira parte. Vamos falar da segunda parte de startup, de empreendimento. Vamos mudar o assunto pra galera? Vamos. Pode ser? Pessoal, aí. Então é o seguinte, cara. Vai sair só semana que vem pra vocês, mas pra quem tá ao vivo aí, vai continuar ouvindo o bate-papo. É hora do xixi agora. Agora é hora do xixi, 10 minutinhos. Queimei a largada. Pessoal, muito obrigado por acompanhar até o final. Boa noite, até a semana que vem. Beijo! Valeu! Tchau!